Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje a igreja celebra o 4º domingo do tempo comum e também relembra sobre as bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E eu quero desde já pedir a você que compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, com seus contatos. Também deixe o seu gostei. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, dê aí um apoio, né? Dá uma moral aí, como se diz, tá bom? E nós celebramos então o Dia do Senhor. O domingo é um dia muito especial para todos nós, especialmente nós católicos. E eu quero então convidar você para que nós possamos refletir esta palavra que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, os versículos de 1 a 12a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, antes mesmo de nós falarmos sobre o Evangelho, gostaria que nós escutássemos também o que nos diz o Catecismo da Santa Igreja Católica, que diz no parágrafo 1700. Veja que lindo isto daqui. A dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus. Realiza-se em sua vocação a bem-aventurança divina. Cabe ao ser humano livre iniciativa de sua realização. Por seus atos deliberados, a pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus e atestado por sua consciência moral. As pessoas humanas se edificam a si mesmas e crescem interiormente, fazem de toda a sua vida sensível e espiritual matéria de crescimento. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se o tiverem cometido, voltam como o filho pródigo. A misericórdia de nosso Pai dos céus chegam assim à perfeição da caridade.
Isto é o que a igreja também nos ajuda a meditarmos, a refletirmos sobre as bem-aventuranças. Então, amados irmãos, o Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças, é um programa do reino dos céus já presente. As bem-aventuranças representam também as virtudes de Jesus e de Santo Agostinho. Tem aqui também o livro, As Confissões de Santo Agostinho, maravilhoso livro. Estou começando a lê-lo e é maravilhoso. Então, as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, é uma regra perfeita para a vida cristã. E as bem-aventuranças, elas constituem valores universais que devem ser acolhidos por todos e o caminho concreto para transformar este mundo em um lugar de fraternidade, justiça e paz. Como se nós pegássemos o Evangelho e resumíssemos todo aqui nestas bem-aventuranças ou no Sermão da Montanha. Vejam bem, irmãos, este texto, ele deveria ser para todos nós, como se diz, o nosso ato de penitência, a nossa preparação para fazermos a confissão sacramental. Veja que Jesus nos ensina como ensinou também os seus seguidores lá nos primeiros tempos, quando Jesus caminhava pela terra, Ele viu aquelas multidões que o seguiam e ele então aproveitou daquele momento, daquelas pessoas, daquela multidão de pessoas que veio até ele. Ele se assentou e então começou a pregar. Começou a mostrar como que deve ser a vida daqueles que são os seus seguidores. Porque os seguidores do Senhor são aqueles que são batizados, são enxertados na vida de Jesus. E como nós pegamos as plantas enxertadas, os galhos, os clones que são colocados ali na árvore, eles bebem da seiva daquela raiz, daquela árvore matriz que está aí. Então você e eu, que somos batizados, nós somos enraizados em Jesus. A seiva que deve nos alimentar é a seiva que alimenta a videira, a árvore da vida, que é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo. E aquele que vive pelo Espírito, ele vive a vida que Jesus viveu e se esforça por isso, porque nós temos dificuldades, sim, mas precisamos nos esforçarmos. E olha que bonito, aqui a começar pela primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm o coração de pobre. Ele não está falando somente bem-aventurados os pobres, mas bem-aventurados aqueles que têm coração de pobre. Aqueles que têm o coração que se abaixa diante do Senhor, acolhe os seus ensinamentos, ama os outros seguidores do Senhor como irmãos. Os seguidores do Senhor, esses pobres de coração, eles devem olhar para o irmão, como dizia o Papa Francisco, olhar para o irmão e ver no irmão que ali o Espírito Santo, que habita em si, habita também no seu irmão que está do seu lado. Sem prepotência, mas respeitando a todos do mesmo jeito.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As reclamações, os choros, a dureza, as dores, porque o choro, ele é proveniente de muitas coisas, né? De dores físicas, de dores da alma, de dores amorosas, de dores profissionais, de dores inúmeras. E ele diz: bem-aventurados os que choram, porque alcançarão o consolo, serão consolados pelo próprio Deus. É Ele que fala. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Não adianta brigar, porque este mundo não é para brigas, mas é para preparação para a vida eterna. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Todo cristão, todo seguidor de Jesus tem fome de justiça. Quer que todos sejam tratados com justiça. Independente se muitas vezes aquela justiça aplicada, justiça de verdade, né, aplicada, ela for te doer, mas ele acolhe, né, a pessoa, o cristão, acolhe esta justiça, mesmo com dor, mesmo desejando, né, desejar que a justiça seja feita. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Se nós olharmos para Jesus, irmãos, ele é uma pessoa misericordiosa. Ele não olha para o nosso ter. Ele não olha nem mesmo para o nosso ser, como nós nos comportamos, mas ele olha com um olhar de amor, de acolhida, de buscar aquela pessoa como pertença para ele, pertença de salvação para ele. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza, a branquitude da vida, da alma, permite ver a Deus. Permite contemplar a face de Deus. Precisamos buscar isso, irmãos, a pureza. Precisamos buscar a pureza. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Cristo é nossa paz, já dizia São Paulo. Jesus é a paz. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele vem para nos unir. Ninguém é tão forte do que a união de todos. A união e a unidade de todos. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Olha a justiça de novo, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. A justiça, muitas vezes, as pessoas são criticadas porque são exigentes do cumprimento da justiça. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Sem mimimi, sem nhenhenhen, né? Bem-aventurados quando isso tudo acontecer. Não fique revidando, não fique discutindo, mas alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguem os profetas que viveram antes de vós. Que maravilha, que linda, né? Esta palavra que o Senhor dirige para nós. E aqui no livro, né, no primeiro catecismo dos apóstolos, diz que o ensinamento que deveria essas palavras é o seguinte: bendigam aqueles que os amaldiçoam e rezem por seus
inimigos. E ainda, jejuem por aqueles que os perseguem. Com efeito, se vocês amam aqueles que os amam, que graça vocês merecem? Os pagãos não fazem o mesmo? Quanto a vocês, amem aqueles que os odeiam, e vocês não terão nenhum inimigo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor nos conduza, irmãos, para a eternidade. Que vivamos na presença do Senhor. Amemos o nosso Deus, sigamos os seus ensinamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria, viva Cristo Rei e participe da Santa Missa nesse dia.